Opa, olha, a gente volta. Acharam complicado, né, professor? Tive que fazer um triângulo, pensar aquela coisa toda lá. Tem como ser mais prático? Tem também. Eu estou lhe dando as possibilidades que eu teria para estar encontrando a equação da reta onde eu tenho dois de seus pontos pertencentes à mesma. Lá ele queria que nós encontrássemos a equação da reta que passava pelos pontos A e D. Então, para mim encontrar esta equação da reta a partir de dois de seus pontos, eu preciso saber as coordenadas que determinam a localização dos mesmos. Eu tinha o ponto D, mas não tinha o ponto B. Acho que era ponto B e D, acho que está faltando o ponto B, era isso mesmo. Então, eu observei lá, professor, que é um hexágono. Eu observei lá, professor, que o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Fiz pequenas razões trigonométricas e encontrei as coordenadas deste ponto B, deste ponto D. Prof, e agora? Eu posso montar um sistema, mas posso também fazer pelo coeficiente angular, que eu vou já fazer pelos dois processos para vocês. Vem cá comigo, vamos dar continuidade à nossa aula. Professor, o senhor parou aqui, ó, nessa parte aqui, onde o senhor encontrou o ponto B, o senhor encontrou o ponto D, se utilizando de conhecimentos prévios da geometria plana, professor. E a partir desses pontos eu posso aqui montar um pequeno sistema, professor. Deixa eu habilitar aqui a canetinha. Eu sei que, na função do primeiro grau, estou explicando dois processos para vocês. Se eu conheço o par ordenado, professor, eu posso substituir ele, professor, na lei de formação. Qual que é a lei de formação? Professor, é M vezes X mais N, que é igual a Y. Professor, quais são os pares ordenados? Está aqui, professor. Eu tenho o ponto B e eu tenho o ponto D. O ponto B é 1 meio e raiz de 3 sobre 2. 1 meio e raiz de 3 sobre 2. O ponto D é menos 1 e 0, professor. Menos 1. Eu vou só substituir, professor, e montar aquele sistema igual como nós fizemos anteriormente. Então, aqui, se você disser que é muito complicado, você está falando basicamente do cálculo que você vai ter que desenvolver. Mas é um sistema que já vem sendo trabalhado desde o comecinho do ensino fundamental. Acho que 8º ano em diante, 8º ano, 9º ano, 1º ano, você já tem contato com o sistema. Então, vai ficar M vezes o valor do X aqui, que é 1 meio, mais o N é igual, professor, a raiz de 3 sobre 2. Na de baixo vai ficar M vezes menos 1, mais o N, professor, é igual a 0. Tá aí, professor, está montado o sistema. Aí você vai resolver pelo método da adição, pelo método da substituição. Eu vou fazer esse aqui pelo método da substituição. O pessoal disse que eu não fiz até agora, só fiz o método da adição. Tem gente que gosta do da substituição. Professor, tipo assim, eu poderia começar pegando esta primeira equação, multiplicar ela toda por 2, professor, para cancelar. Vou deixar para fazer isso no finalzinho. Vamos reduzir ela aqui. Ela vai ficar, professor, M sobre 2 mais N é igual a raiz de 3 sobre 2. A de baixo vai ficar menos M mais N é igual a 0. Aqui ela já está até no ponto já, professor, de fazer o método da adição. Porque se a gente fizer a continha ali, ó, já dá de cancelar ali o N, professor. Já dá de cancelar o N, ó. Eu ia fazer substituição, mas aqui já está no ponto. M sobre 2 menos M, professor, vai dar menos M sobre 2, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Cancela, cancela, resolvendo a conta. Não falei que não ia dar muita conta? O meu M vai dar exatamente menos raiz de 3. Encontrei o nosso coeficiente angular. O nosso M deu menos raiz de 3. Professor, para achar o N, eu vou substituir este M em qualquer uma das duas equações. Eu vou substituir na segunda, que eu tinha menos M mais N era igual a 0. Então, vai ficar menos o valor do M, que é menos raiz de 3, mais o N, que é igual a 0. Eu vou ter que raiz de 3
mais n é igual a zero. Professor, o nosso n também vai dar menos raiz de 3. Encontrei coeficiente linear, encontrei coeficiente angular, deu o mesmo resultado, né, professor? Deu o mesmo resultado. Como é que vai ficar a equação da reta aí, professor? Como é que vai ficar? Deixa eu ver aqui se eu fiz direitinho aqui a conta, para não dar erro no finalzinho. M sobre 2, aqui seria 0,5 menos 1, dá menos 0,5. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu não botei. 1 meio, raiz de 3 sobre 2. Certinho, professor, tá certinho a conta. O M e o N deu o mesmo resultado. Então, a gente vai ter que a lei de formação, professor, vai ser Y é igual a mx mais n. Nosso y vai ser igual ao m, que vai ficar menos raiz de 3x menos raiz de 3. Organizando, professor, na forma de uma equação da reta, nós vamos ter raiz de 3x mais y mais raiz de 3 igual a zero. E, professor, um pouquinho complicado. O pessoal, quando diz que dá raiz, fica mais difícil. Professor, tinha outro jeito de nós fazermos esta equação? Eu poderia ter achado o coeficiente angular logo e ter escrito nessa expressão aqui, professor. Eu também posso dizer que é y menos ya é igual a m vezes x menos xa. Bastando para isso, caso eu quisesse me utilizar desta relação aqui, eu teria que ter um ponto e conhecer o coeficiente angular. Teria como a gente achar esse coeficiente angular aqui, professor? Pela tangente do ângulo, professor. Daria de nós encontrarmos essa tangente aqui, esse m, pela tangente do ângulo, professor. Como é que a gente poderia fazer para achar esse m pela tangente do ângulo? Deixa eu voltar lá na imagem. Professor, olha só. Aqui mais uma. Perfeito. Queridos, quanto que vale esse ângulo aqui, professor? Quanto que vale esse ângulo aqui? Quanto é que vocês acham que vale esse ângulozinho que vocês estão visualizando ali? Professor, na nossa situação, eu recordo que o senhor falou a história que os ângulos lá, professor, eram tudo de 60 graus porque o senhor tinha triângulos equiláteros, não era isso? Professor, então, cada ângulo desse aqui é 60, o senhor vai estar cortando no meio. Então, professor, esse ângulozinho aqui, professor, ele é um ângulo de 30 graus, professor. Esse ângulozinho aqui é um ângulo de 30 graus. Professor, como é que o senhor sabe que o ângulo aqui é de 30 graus? Deixa eu demonstrar para vocês aqui, ó. Se você tem um hexágono, deixa eu ver se eu consigo desenhar ele mais ou menos aqui, bonitinho, só para me justificar. Eu tinha esses dois pontos aqui, não é verdade? Pronto, professor, se eu traçar todas as suas diagonais, eu determino exatamente 6 triângulos equiláteros, correto? Onde esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Se eu traço essa reta aqui entre os pontos B e D, professor, se eu traço essa reta, eu vou estar dividindo este ângulo de 60 graus em duas partes iguais. Deu para entender por que o ângulo é de 30 graus? Então, professor, eu já tenho como calcular o meu M. Eu sei que o ângulo formado lá pela reta, professor, ele é um ângulo de 30 graus. E eu sei que o meu M é a tangente desse ângulo. Quanto é que vai dar a tangente de 30 graus, professor? Quanto é que vai dar a tangente de 30 graus? Professor, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembrou lá? Professor, vai ser raiz de 3 sobre 3. O valor do nosso mzinho. Peraí, professor, mas quando o senhor fez aqui a conta, o m deu menos raiz de 3. Vai dar diferença na hora da gente montar a equação? Aqui eu fiz por função do primeiro grau. Vai dar a mesma equação geral no final? Vai dar a mesma equação geral. Sério, professor? Então vamos ver aqui na nossa situação. Prof, tangente do ângulo
é raiz de 3 sobre 3, professor. Na nossa situação, deixa eu ver aqui, se der errado a gente refaz, menos o y, professor, tem que ter um ponto que toca aqui, vamos considerar aqui o ponto D, que era menos 1 e 0, professor. Então vai ficar y menos 0, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, que multiplica x menos o xa, que é menos 1. No caso, esse xa, o xd. Vou considerar botar aqui o d, que é para você não confundir. Vai ser yd, xd, professor. Vai ficar y é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x mais 1. Vai ficar y é igual a raiz de 3 sobre 3x mais raiz de 3 sobre 3. Deixa eu voltar aqui. Deu uma pequena diferençazinha aqui. Deixa eu refazer aqui. Peraí. Para lá. Pronto. Deixa eu refazer aqui direitinho a questão do ângulo. Que eu acho que é a questão do ângulo. Volta. Deixa eu ver aqui direitinho. Deixa eu ver se dá 30 graus mesmo. Agora eu fiquei até na dúvida também, mas é para dar o mesmo resultado? Se eu tenho lá, deixa eu ver aqui as coordenadas, o ladozinho dele ali é 1. Aqui vai ser hipotenusa. É isso mesmo. 1, 2, 3. Deixa eu refazer rapidinho aqui o hexágono. Só para ter certeza. Por que que deu diferente? Ou se o cálculo lá, você conferiu o cálculo, você que está acompanhando, tem alguma parte que nós trocamos o jogo de sinal. Professor, aqui na nossa situação, aqui seria 60 graus, porque é triângulo equilátero. Pronto. Só tentar fazer a equaçãozinha da reta para a gente fazer direto no desenho, tá bom? Canetinha. Pronto, consegui. Professor, mas é para ser 30 graus mesmo. Vou ver aqui o plano cartesiano. Entendi. Entre o plano cartesiano lá, ela é crescente, é na conta mesmo. Deixa eu ver, YB, XB, dá certinho. A continha aqui, deixa eu ver a continha que nós fizemos agora há pouco aqui. A outra estava certa da tangente. Só conferir de novo com vocês aqui. O XB ali, professor, deu 1/2, que é 0,5, tá certo? E o outro lá de cima, professor, deu exatamente raiz de 3 sobre 2. Pares ordenados estão certos. Só estou conferindo aqui a conta, porque tem que dar o mesmo resultado pelos dois processos. Ficou y mx mais n igual a y, ficou m vezes o x, que é 1/2, mais o n igual a raiz de 3 sobre 2, m vezes o ponto D, que tem coordenada, x dele é menos 1 e o y dele é 0, tá certinho? Vai ficar m vezes menos 1 mais o n igual a 0. Resolvendo o sistema, ficou m sobre 2 mais n igual a raiz de 3 sobre 2, menos m mais n igual a 0. Vamos refazer aqui novamente a conta. Dá menos m sobre 2, igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, o m ele não pode dar negativo. É isso que está me causando estranheza com relação a este ponto. Porque como a reta lá, ela tem inclinação positiva, o coeficiente angular obrigatoriamente teria que dar positivo. O coeficiente angular teria que dar positivo. Deixa eu refazer aqui. Certo. Não, está tudo certinho. Tudo certinho. Raiz de 3x mais y mais raiz de 3 igual a 0.
Eu vou pegar aqui uma folhinha de papel, vou estar fazendo aqui separado, se sobrar tempo eu volto, ficou diferente. Eu tenho que ver se tem alguma coisa estranha na questão, mas o processo inicial está corretíssimo. Eu vou dar só um tempinho aqui assim, tá bom? Se sobrar no finalzinho da aula eu vou tirar só uma cartelinha, senão na próxima aula a gente traz para vocês, tá bom? Só para ver se tem alguma coisa de estranho na questão, mas os dois processos eram para dar o mesmo resultado. Meus queridos, e agora? O que a gente vai dar continuidade? O processo em si, vocês têm dois. Vocês têm o processo do sistema e vocês têm o processo do coeficiente angular. Era para ter dado o mesmo resultado. Vou já pegar uma folhinha que vou refazer com vocês. Nessa situação aqui, professor, o que a gente ainda tem da geometria analítica que tem relação com essa equação da reta, que pode estar sendo visualizada em uma questão? A questão da área triangular, professor. A questão da área triangular. Como é que eu acho a área triangular de um triângulo? Como é que eu acho a área triangular a partir das equações da reta? Eu vou me utilizar de quê, professor? Do determinante de uma matriz. Então aprende aí, anota aí direitinho. Área triangular, ela também pode ser obtida, analisando-se o plano cartesiano, como sendo 1/2, coloca aí, meu diretor, 1/2 vezes o determinante de uma matriz, onde esse determinante ele vai ser obtido por coordenadas deste plano cartesiano. Como assim, professor? Você vai ter 3 pontos e a união desses 3 pontos limita uma região triangular. Você vai pegar as coordenadas desses 3 pontos e vai montar, professor, essa matriz que é representada desta forma. Professor, me dá um exemplo aqui. Se eu tenho esses 3 pontos aqui, professor, ponto A, ponto B, ponto C, professor. Eu quero que você encontre a área que é determinada por esses 3 pontinhos aqui. Eu tenho 2 caminhos. Primeiro, eu posso encontrar, professor, a localização desses 3 pontos. Eu tenho o ponto A, que é o 4 e o 0, vai ser aqui, professor, ó. Aqui é o ponto A. Eu tenho o ponto B, que é o 0 e 0. Está aqui o ponto B. E eu tenho o ponto C, que é o 0 e o 6, professor. Está aqui o ponto C, professor. A união desses pontos aqui, ó, determina esse triângulo, que esse aqui ficou fácil, ó, professor. Ele originou para mim um triângulo retângulo, dava para fazer base vezes altura dividido por 2. Isso, Gabriel, a regra de Sarros é a mais interessante. Como aqui a gente vai estar trabalhando basicamente com aquele processo, é interessante que você utilize esta relação, onde eu tenho que montar essa matriz que vocês estão visualizando aqui, queridos. Como é que vai ficar essa matriz? Professor, tipo assim, você vai pegar o ponto A, XA, YA. Aqui, professor, aqui o senhor tem o XA, aqui o senhor tem o YA, aqui o senhor tem o XB, aqui o senhor tem o YB, aqui o senhor tem o X do C e o senhor tem o Y do C. Então, você vai colocando lá, professor, vai ser 4, 0, o senhor vai colocar aqui umzinho, aí o outro ponto 0, 0, você vai colocar umzinho, você tem o ponto 0, 6, você vai colocar esse umzinho que você está visualizando aqui. O que você vai fazer, professor? Você vai calcular o determinante dessa matriz. Como que se dá o processo dos Sarros? Como que se dá o processo dos Sarros? Professor, o processo dos Sarros, você vai repetir as 2 primeiras colunas. Lembra lá? Segundo ano do ensino médio. Vou botar aqui 4, 0, 0, professor. Repete. 0, 0, 6. E você vai fazer aquelas multiplicações. Diagonal principal positiva, diagonal secundária negativa, lá pelo jogo de sinal. Então, professor, comecemos a multiplicação aqui, professor. Vou multiplicar primeiro aqui a diagonal principal. Vai ficar 4 vezes 0 vezes 1, professor. Vamos lá fazer o cálculo. O determinante dessa matriz, professor, vai ser 4 vezes 0 vezes 1, que dá exatamente 0, professor.
mais. Vamos pegar agora as paralelas. Vai multiplicar agora 0 vezes 1 vezes 0, professor. Segundo ano do ensino médio, determinante de uma matriz pelo sarro. 0 vezes 1 vezes 0 dá 0 de novo, professor. Mais 1 vezes 0 vezes 6. Que continua dando 0. Agora eu vou partir para a diagonal secundária. Aqui foi a principal. Aí eu boto aqui o que, professor, agora? Menos, abre parêntese. Vamos começar agora a diagonal secundária. Deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta. Marca texto, pronto. Professor, agora a gente vai multiplicar aqui, ó. 1 vezes 0 vezes 0, que dá 0. 0 vezes 6, desculpa, 4 vezes 1 vezes 6, que dá exatamente 24. E a última, 0 vezes 0 vezes 1, que dá exatamente 0, professor. Quanto que vai dar o nosso determinante? Professor, o determinante vai dar 0 menos 24, que dá exatamente menos 24. Esse é o determinante dessa matriz. Certíssimo, Gabriel. Esse é o determinante dessa matriz. Como é que ele diz que eu posso estar calculando a área desse triângulo, que é determinado por esses 3 pontos? É só você calcular 1/2 vezes o módulo do determinante. 1/2 vezes o módulo do determinante. Então, vai ficar que a área desse triângulo é 1/2 vezes o módulo de menos 24. O que um módulo faz, professor? Um módulo deixa sempre o resultado positivo. Então, professor, vai ficar que a área vai ser igual 1/2 vezes o módulo de menos 24, vai dar exatamente 12 unidades de medida. Professor, pode ser 12 centímetros quadrados, metros quadrados, como ele não explicou para mim. A área está aqui, professor. A área desse triângulo determinado por esses 3 pontos dá exatamente 12. Quer fixar um pouquinho mais? Vou colocar outro aqui, professor. Eu quero a área desse triângulo. Professor, eu posso simplesmente desenhar um plano cartesiano e tentar achar essa área? Possivelmente, você não vai conseguir, porque o triângulo que você vai obter, professor, os lados desse triângulo vão ser obtidos, professor, pela distância entre 2 pontos. Aí você teria que recorrer a um outro processo que seria mais difícil. Então, toda vez que eu me deparar com situações, problemas próprias da geometria analítica, onde você tem já o plano cartesiano, ou ele já te dá os pontos de forma separada, como que está acontecendo nessa questão, eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o x do A, o y do A, eu tenho aqui o x do ponto B, o y do ponto B, e eu tenho aqui, professor, o x do ponto C, e o y do ponto C. Se você conhecer 3 pontos, você, a partir desses 3 pontos, você monta a tua matriz, professor, que nesse caso aqui vai ser 1, 3. Ó, você vai botar 1 só no finalzinho. Você vai botar 1 e 3, que é o ponto A, 2 e 5, que é o ponto B, menos 2 e 4, que é o ponto C. Completa com 1. E tira o determinante dessa matriz. Se você tirar o determinante dessa matriz, o que você vai fazer logo em seguida? É só multiplicar por 1/2. O módulo do determinante dessa matriz você multiplica por 1/2 e já estará obrigatoriamente fazendo o cálculo da área desse triângulo. Como é que eu faço aqui, professor, para calcular o determinante dessa matriz? Professor, se utilize da regra dos sarros, professor. Como é que funciona isso? Vou reescrever ela aqui. Professor, ficou 1, 3, 2, 5,
menos 2, 4, 1, 1, 1. Passa aqui, professor. Repete as duas primeiras colunas. 1, 2, menos 2. 3, 5, 4. Começa fazendo as multiplicações iniciais. Diagonal principal, está aqui, ó. Vou multiplicar aqui esses três valores para estar obtendo o determinante. O determinante dessa matriz vai ser 1 vezes 5 vezes 1, dá 5, mais, pega agora as paralelas, vou fazer 3 vezes 1 vezes menos 2, que vai dar exatamente menos 6. Menos 6. Aí vem a outra lá, professor. 1 vezes 2 vezes 4 dá 8. Diagonal principal, já realizado os produtos. 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. 3 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 6. 1 vezes 2 vezes 4 dá exatamente 8. Até aí tudo bem. Aí você faz o quê? Menos, abre parênteses. Toda vez coloca o menos quando você começar a diagonal principal, para que você realize os respectivos jogos de sinal. Professor, agora o senhor vai pegar aqui a diagonal secundária. Vai ficar quanto, professor? Vai ficar 1 vezes 5 vezes menos 2, que vai dar exatamente menos 10, não é isso? Opa, canetinha. 4 vezes 1, professor, que dá exatamente 4. E 1 vezes 2 vezes 3. Que dá exatamente 6. Fechou? Deu certinho? O seu deu mais 10, foi, Gabriel? Tem aquele menos 2 lá no finalzinho. Confere aí direitinho. Professor, agora a gente vai para o determinante. O determinante dessa matriz vai ser 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1 mais 8 vai dar 7. Aí eu vou ter aqui menos, abre parêntese. Menos 10 mais 4 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Professor, 7 menos 0 vai dar 7. O determinante dessa matriz aí... entendi, Gabriel. Entendi agora, porque você já fez o jogo de sinal com menos. Perfeito. Então, o determinante dessa matriz deu exatamente 7, professor. O determinante dessa matriz deu exatamente 7. Então, eu já posso dizer que a área, professor, é 1/2 vezes o módulo do teu determinante, que é o que você acabou de calcular comigo pelo processo do Sarros, ou Sarri. Professor, então a área vai dar 1/2 do módulo de 7. A área desse triângulo vale exatamente 3,5. 3,5. Entenderam a área triangular? Certeza? Eu preciso de 3 pontos. Se ele não me der os 3 pontos, ele tem que dar os 3 pontos para você. Eu não tenho como fazer o cálculo se ele não me der os 3 pontos. E se ele não me der, só se eu for atrás de localizar esse terceiro ponto. Mas, normalmente, você já tem o plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, você localiza as coordenadas que determinam esses 3 pontos, faz o cálculo do determinante, você vai estar achando a área triangular, tá bom? Da região formada, a região interna formada pela união desses 3 pontos. Prof, assim, por exemplo... Se eu não quiser te dar o próprio pau ordenado, eu te dou o desenho. Eu posso te dar o desenho. Eu simplesmente não precisaria te dar aqui, professor. Não dei essa informação, não dei. Eu só te dei o desenho lá, professor. Só te dei o desenho. Aí você teria que pegar quem é a coordenada que determina o ponto A, quem é a coordenada que determina o ponto B, qual é a coordenada que determina o ponto C. O que ele está pedindo para a gente aqui
é que nós encontremos, professor, a área desse triângulo aqui, ó. Professor, não dá para fazer base vezes a altura dividido por 2? Não. Por quê? Porque eu não sei qual que é o valor da base, eu não sei qual que é o valor da altura desse triângulo. O que eu ainda poderia tentar fazer, mas que seria bem mais trabalhoso, é encontrarmos a distância do A para o B, a distância do B para o C e a distância do A para o C. Encontrando-se essas distâncias, nós poderíamos estar aplicando a fórmula do Herão para estar calculando a área desse triângulo aí que vocês estão visualizando. Mas eu acabei de aprender, professor, na geometria analítica, que se eu conheço 3 pontos, a localização eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho aqui o ponto C, professor. Eu monto, professor, a matriz, professor. Eu monto a matriz. O que seria a matriz aqui, professor? Se eu fosse desenhar, professor, o ponto A vai ser 1, 1. O ponto B vai ser 2 e 3. O ponto C vai ser 5 e menos 1. Aí a gente bota aqui 1, 1, 1. Montei a minha matriz. Vocês entenderam? Peguei o XA, o X do A, o Y do A, o X do B, o Y do B, o X do C, o Y do C. Professor, está montada. Como é que funciona o processo dos sarros? Repete as duas primeiras colunas, que é 1, 2 e 5, e 1, 3 e menos 1. Aí comecemos aquele processo multiplicativo, não é verdade? Multiplica a diagonal principal. 1 vezes 3 vezes 1. Vou até botar aqui, professor, o determinante. Vai ser 1 vezes 3 vezes 1, dá 3. 1 vezes 1 vezes 5, dá 5. 1 vezes 2 vezes menos 1, dá menos 2. Aí faz menos, abre o parêntese. Menos, abre o parêntese. Ficou 3 mais 5, menos 2. Aí vai para a diagonal secundária. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta, para não ficar tanto verde aqui. Diagonal secundária, 5 vezes 3 vezes 1, que dá 15. Menos 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 1 vezes 2 vezes 1, que dá 2. Faz só a conta agora. Quanto é que vai dar o resultado desse determinante aí? Professor, 3 mais 5 dá 8. 8 menos 2 dá 6. Menos, abre parêntese. 15 mais 1 dá 16. 16 mais 2 dá 18, professor. 18 positivo. Então, vai ficar 6 menos 18. O determinante aqui vai dar exatamente menos 12. Professor, tem problema o determinante dar negativo? Não, porque na fórmula ele diz para mim que a área é 1/2 vezes o módulo do determinante. Deu 10 o seu? Será que eu fiz trocado? Deixa eu ver aqui. 3, 5, 2, 15, mais 1, menos 2? Não, deu 2 positivo, Gabriel. Deu 2 positivo. Deixa eu ver. 1 vezes... Ah, entendi. Esqueci do menos ali, Gabriel. É o menos 1. Tá certo. Porque na realidade ali vai ficar menos 1 vezes 1 vezes 1. Tá certíssimo. Olha, por isso que é bom vocês estarem acompanhando. Deixa eu fazer novamente aqui, ó. Vai lá. Um detalhe de nada. Vamos ver aqui. Determinante. Fazer de novo. Ó. Vai ficar... Diagonal principal, 1 vezes 3 vezes 1, dá 3. 1 vezes 1 vezes 5, dá 5. 1 vezes 2 vezes menos 1, dá menos 2. Aqui estava igual. Menos, abre o parêntese. Agora vai ficar 5 vezes 3 vezes 1, dá 15. Menos 1 vezes 1 vezes 1, dá menos 1, que eu tinha colocado 1 positivo. Desatenção. 1 vezes 2 vezes 1, dá 2. Fazendo a continha aqui. Determinante vai ser igual. 3 mais 5, 8. 8 menos 2 dá 6.
menos, abre parêntese. 15 menos 1 dá 14. 14 mais 2 dá 16. Tá certinho o seu, Gabriel? O determinante dessa matriz vai ser menos 10. O determinante dessa matriz deu menos 10. Detalhezinho de nada. Você tinha colocado até com um positivo também. Mas deu 10 o seu. Como foi que deu certo aí, ó? 3, 5, 8. Como foi que deu certo lá? Não, deu menos 10. Foi não, Gabriel? Agora deu 6 o teu? Como assim? Como assim? Ah, tá. Menos 10. Esse aqui eu fiz certo. Eu fui devagarzinho. Professor, determinante da matriz menos 10. Então, eu já tenho que a área desse triângulo é 1/2 vezes o módulo de menos 10. A área desse triângulo vai dar exatamente 5, professor. Vai dar exatamente 5. Gente, tem que ter atenção. Se fizer rápido aqui, Adriana, se fizer rápido, é um jogo de sinal que um detalhe de nada vai mudar completamente o nosso resultado. Então, o que a gente pede? Que quando vocês forem fazer, eu estou fazendo rápido aqui, mas quando vocês forem fazer, façam devagarzinho mesmo, porque é muito jogo de sinal, beleza? É muito jogo de sinal. Professor, o que a gente ainda tem para recordar com vocês? Tem a questão da parte teórica da distância de ponto. Mas é porque tá certo, Gabriel. Aqui no caso é um detalhezinho. Você fez tudo certinho lá. Só foi um sinal. A mesma coisa. Eu também esqueci do sinal. Então tem que ter atenção redobrada com essa questão do sinal. Mas a ideia é essa. Você monta a matriz, calcula o determinante e tem-se o cuidado na obtenção desse determinante por conta dos jogos de sinal. Beleza? Prof, quais são as outras distâncias que eu tenho que recordar com vocês aqui? Professor, a gente visualizou que a distância, pelo menos quando a gente tem no popular mesmo, que a pessoa diz, como é que eu faço para calcular a distância entre dois pontos? A pessoa diz assim, a melhor forma de você chegar entre dois pontos é uma linha reta, não é assim? A distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. Então, ele diz para mim que sempre que considerarmos dois pontos quaisquer no espaço, é possível associar a eles um número real não negativo. Esse número ele é determinado como a distância entre dois pontos. E na própria matemática, ele diz para a gente que nós sempre consideremos que a distância entre dois pontos sempre dá um resultado positivo. Eu não posso dizer que a distância entre dois pontos, professor, ela é negativa. Então, na nossa situação, quando eu for representar a distância entre dois pontos, eu posso dizer que a distância entre o ponto A a um ponto B corresponde, equivale a uma distância do B para o A. Então, a ordem que a gente tem, professor, para as letras, tanto eu posso analisar do A até o B, como eu posso analisar do B até o A no processo inverso, que eu sempre calcularei, eu sempre chegarei no mesmo resultado. Então, se A e B são dois pontos distintos do espaço, a distância entre eles é a medida do segmento de reta AB numa certa unidade de medida, metros, centímetros, quilômetros, e aí vai, professor. Então, na reta numérica, se o ponto A representa o número menos 2 e o ponto B o número 1, a distância do A para o B é 3. E o valor absoluto da diferença desses dois números é que vai representar para mim a distância. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu quero calcular a distância entre dois pontos numa reta. Lembra da física? Como é que a gente calculava a distância entre dois pontos? Espaço final menos o espaço inicial, não era assim? Mas pode ser espaço inicial menos o espaço final, não tem problema. Desde que você considere, professor, que essa diferença, o resultado da diferença tem que estar em módulo. Então, tanto faz, se eu perguntar para você, eu quero a distância do A para o B, você vai subtrair, o seu A está no menos 2, o seu B está no 1. Então, você vai fazer menos 2, menos 1 e vai calcular o módulo. Ou eu posso dizer a distância do B para o A, professor, que vai ser 1 menos
o menos 2 também em módulo. Então, tanto faz eu pegar a localização do A e subtrair da localização do B, como eu pegar a localização do B e subtrair da localização do A, desde que essa diferença seja dada obrigatoriamente em módulo. Aqui vai dar o módulo de menos 3, que vai dar 3 unidades de medida. Aqui, professor, vai dar o módulo 1 menos 2 faz o jogo de sinal, professor, vai dar 2 positivo. Vai dar o módulo de 3 positivo, que continuaria dando 3 unidades de medida. O que é que eu quero colocar para vocês? Que toda vez que vocês forem calcular a distância entre dois pontos, é só você subtrair a localização desses dois pontos e o resultado calcula o módulo. Obrigatoriamente calcular o módulo, porque a gente sempre acha, professor, mas eu começo de que lado? Tanto faz. Ou você faz do A para o B, ou você faz do B para o A, que o resultado sempre vai dar o mesmo, professor. Então, eu tenho que, do A para o B, vai ser menos 2, do jeito que vocês estão visualizando, menos o 1. O resultado vai dar menos 3, o módulo de menos 3 é 3. Então, tanto faz ser do B para o A, como ser do A para o B, que o resultado sempre vai dar o mesmo. Certíssimo? Professor, nesse caso, como a gente não tinha uma unidade específica, ele não diz para mim se é metro, se é quilômetro, se é centímetro, a gente coloca aquele uzinho no final, que é para representar que é uma unidade de medida qualquer. Então, como é que eu acho a distância entre um ponto e uma reta, professor? Como é que nós achamos a distância entre um ponto e uma reta? A distância entre um ponto e uma reta é o segmento determinado pela união deste ponto e sua respectiva projeção ortogonal. Vocês ainda lembram o que são projeções, não é? Professor, melhor forma de lembrar a projeção, o senhor lembrou para mim, disse que é sombra, não é? Então, eu tenho o ponto P e eu tenho a sombra do ponto P em cima desta reta. É uma sombra, é uma projeção ortogonal, quer dizer que o segmento que une este ponto P à sua projeção, ele é perpendicular à reta, professor. Quer dizer que forma um ângulozinho de 90 graus. Professor, como é que a gente representa simbolicamente essas distâncias? Professor, é de duas formas. Eu posso dizer para você que eu quero a distância, está aqui, ó, a distância do ponto P até a reta R, ou eu posso dizer que eu tenho a distância, professor, do ponto P até o ponto P'. Poderia colocar dessa forma também, não teria problema algum. Deu certo? Então, ele coloca para mim ali, professor, que a distância do ponto P até o ponto R, já está até aqui embaixo, professor, está aqui, ó, seria a distância determinada entre o ponto P e a sua projeção ortogonal. Vou já colocar algumas atividades, vocês vão entender por que eu estou recordando isso com vocês. Como é que eu calculo, professor, a distância entre um ponto e um plano? O raciocínio é bem semelhante. Se eu tenho de um ponto a uma reta, eu pego o segmento determinado entre o ponto e a sua projeção. Quando eu falo da distância de um ponto para um plano, é como se você pegasse a lâmpada no teto e eu quero a distância da lâmpada do teto até o solo, que representa um plano. Se eu pegar a distância da lâmpada até o solo, que representa um plano, eu também tenho que ter o segmento formado pelo ponto, professor, e a sua projeção neste plano, que também será perpendicular. Deu certo? Então, peraí, professor. A distância, simbolicamente, como é que eu represento aqui? Professor, distância do ponto A até o teu plano alfa, professor. Também é um segmento perpendicular? Também é um segmento perpendicular. Prof, qual que era o outro que eu tinha que lembrar? A distância de uma reta, a distância entre uma reta e um plano paralelo. Deixa eu colocar aqui os exemplos. Está aqui, professor. Prof, a distância da reta para um plano é a mesma coisa da distância de um ponto para o plano. É a mesma coisa, professor. Por quê?
Ele diz que a distância de uma reta para um plano se dá quando eu tenho um ponto qualquer desta reta e a sua projeção respectiva nesse plano. A distância de um ponto qualquer desta reta, a sua respectiva projeção no plano, professor, determina a distância de uma reta a um plano. Professor, então, recordei aí. E simbolicamente, como é que eu represento? Do mesmo jeito, professor. Você vai pegar, ao invés do ponto, você vai botar a distância da reta R ao plano alfa, seria a união entre esses dois pontos, do ponto A até a sua projeção ortogonal. Então, não mudou nada quando é de ponto para plano, quando é de reta para plano. Não. A diferença é que a gente considera um ponto pertencente a esta reta. Prof, só para a gente refletir um pouquinho aqui. Se a distância de um ponto a um plano alfa é zero, se a distância de um ponto para um plano é zero, o que a gente pode concluir, professor? Que o ponto, professor, A, ele já está no plano, professor. O ponto A pertence ao plano. Estou só fazendo a recapitulaçãozinha rápida. Se uma reta R é paralela a um plano, a distância de qualquer ponto de R ao plano é sempre a mesma? Sempre, professor, sempre a mesma. Se você tem uma reta que é paralela ao plano, ele está querendo saber se qualquer ponto que pertence a essa reta terá a mesma distância para o plano. Sim, professor. É sempre a mesma, professor. Nessa situação, o que podemos dizer sobre a distância de qualquer ponto de alfa em relação a uma reta? Olha, professor, se você tem um ponto em um plano em relação a uma reta, eu só posso dizer que a distância desse ponto à reta seria a mesma se, professor, esta reta for paralela a este plano. Então, se a reta for paralela ao plano... Opa, passei direitinho. Fechou? Então, o que podemos dizer sobre a distância de qualquer ponto de alfa em relação a uma reta R? Se a reta for paralela, cada um desses pontos vai ser o processo inverso, também vai estar a uma mesma distância. Beleza? Vamos ver aqui. Prof, aí, distância entre dois planos paralelos. Prof, vê só. Dados dois planos, um plano comparado com outro plano, professor. Como é que eu acho a distância entre dois planos? Professor, é igual a distância entre um ponto e um plano ou a distância entre uma reta e um plano. Dado uma reta qualquer pertencente a um plano e um ponto pertencente a esta reta, a distância do ponto que pertence a uma reta contida no primeiro plano, a distância entre eles será igual à distância deste ponto à sua projeção. Traduz, professor, muita informação. Gente, se você tiver uma reta no plano alfa, a distância dessa reta ao plano beta seria o segmento determinado pela projeção deste ponto no segundo plano. Professor, então, um segmento perpendicular? Um segmento perpendicular. Quero ver se eu chego nas questões. Dadas duas retas reversas RS, a distância entre elas é a distância entre qualquer ponto de R e o plano que contém S, I
esta é paralela a R ou vice-versa. Imagem, professor, está aqui. Quando é que duas retas são reversas, professor? Retas são reversas quando elas pertencem a planos diferentes. O que é que vai mudar, professor? Eu tenho ali uma reta R, que está num outro plano, e tenho uma reta S, que pertence ao plano alfa. A distância da reta R ao plano alfa, eu já sei que é a sua projeção sobre este plano, ou seja, aquele mesmo segmento perpendicular. Quando nós chegamos nas situações problemas, isso, Gabriel, a gente trabalhou muito essa parte no primeiro semestre. Eu estou só fazendo aqui um bate-bola jogo rápido para quando chegar na imagem facilite você localizar essas distâncias. Mas o que vocês podem perceber é que o que a gente está buscando aqui é sempre a distância entre dois pontos. Vocês já perceberam? É sempre a distância entre dois pontos, que pode, em uma situação ou outra, estar sendo obtida pelo nosso conhecidíssimo Teorema de Pitágoras. Cheguei onde eu queria. Você está vendo essa imagem? Eu botei um monte de distância que eu posso estar perguntando para vocês. Eu posso perguntar qual que é a distância do ponto A para o ponto D. Eu posso perguntar qual que é a distância do ponto A ao plano DGH. Eu posso perguntar qual que é a distância do ponto A até a reta DC. Então, eu posso fazer várias perguntas para vocês. Nesse exemplo aqui, ele já está colocando para mim que a distância entre os pontos F e D é 2 raiz de 3. Esse pontilhado vermelho que vocês estão visualizando, ele já está dizendo para mim que é 2 raiz de 3. Como é que ele sabe que é 2 raiz de 3, professor? Ele deve ter realizado um pequeno teorema de Pitágoras aqui. Como é que ele fez isso, professor? Vamos ver o seguinte. Na nossa situação, ele disse para mim aqui que o triângulo ABF, ele é retângulo. Localiza o triângulo ABF. Está aqui, professor. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Olha o triângulo ABF. Está aqui, professor. Ele está dizendo para mim que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, professor. E como a distância AB é igual a BF igual a 2 centímetros, ele está dizendo para mim que o lado desse cubo é 2. Aqui, professor, ó, ele já tinha me dado. Então, aqui é 2, aqui é 2. E esse triângulo ABF aqui, ele falou que era um triângulo retângulo. Como é que eu faria para achar essa distância do A até o F, gente? Coloca para mim. Como é que vocês fariam para achar a distância do A até o F? Do A até o F. Professor, olha só, a distância do A até o F, ela poderia ser obtida por um teorema de Pitágoras, já que aquele triângulozinho lá, professor, o triângulo ABF, a própria questão informou que é um triângulo retângulo. Está aqui, ó. Mas dava para você concluir isso. Prof, se eu fizer um teorema de Pitágoras lá, para encontrar aqui essa distânciazinha, nós vamos encontrar que a distância AF ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a soma dos meus catetos. Resolvendo este teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar que a distância do A para o F vale 2 raiz de 2. Tá, professor? Até aí tudo bem. Descobri que a distância do A para o F é 2 raiz de 2. Como é que nós vamos fazer agora para confirmar se a distância do D para o F, professor, vale aquele 2 raiz de 3? Eu quero que vocês observem que aqui nós temos outro triângulo retângulo, professor. Esse triângulozinho aqui, que eu estou dando destaque para vocês, ele também representa para mim um triângulo retângulo, onde as seguintes medidas do A para o F deu 2 raiz de 2, essa distância aqui é 2 raiz de 2, essa distância aqui, professor, é 2 centímetros, e eu quero saber, confirmar se a distância
Já deu certo aí? Pronto. Olha, gente, se eu fosse só para justificar aqui, ó, a distância do D para o A era a projeção ortogonal. Se eu perguntasse para vocês a distância que eu tenho do ponto D ao ponto A é o próprio lado daquele quadrado, é a própria aresta do cubo. Mas aquele D, a projeção ortogonal do D é o A, a projeção ortogonal do A seria o D. Se eu fizer o Pitágorazinhos aqui, professor, nós vamos ter que DF, que é a hipotenusa ao quadrado, seria 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Eu vou ter que o DF ao quadrado vai ser 4 mais 4 vezes 2, 8. O DF, professor, ao quadrado vai dar 12. O DF vai ser a raiz de 12. DF vai ser 2 raiz de 3 centímetros, como a gente tinha justificado lá. Ou seja, o que é para vocês recordarem quando vocês estiverem trabalhando com distância entre pontos, entre retas, entre planos, entre reta e plano, ou seja, qualquer distância. Ou você vai ter a linha que determina a projeção ortogonal, nesse caso é mais fácil, é visível, ou você só tem que se preocupar, na grande maioria das vezes, em estar aplicando o velho teorema de Pitágoras para estar chegando nos resultados. Beleza? Deixa eu colocar mais uma. Mais uma. Vai lá, professor. Aqui a distância de DF é 2 raiz de 3, que ele tinha colocado para mim. Olha essa outra aqui, a letra B. Ele quer que você mostre, que você prove, né? Que a distância entre a reta AD e o plano EBC é raiz de 2. Cadê a reta AD, professor? A reta AD está aqui, ó. Ó que é a reta AD, professor. A reta que passa pelos pontos A e D está aqui, professor. Acabei de traçar aqui, ó. Passar uma marca-texto para dar um destaque. Ele quer a distância de uma reta para um plano, professor. Como é, professor? Que eu acho a distância de uma reta para um plano que eu mostrei agora há pouco. É você pegar qualquer ponto que pertence a essa reta e traçar sua projeção ortogonal até o plano. Qual é o plano? EBC. Cadê o plano EBC, professor? Achei. Plano EBC, professor. Ponto E, ponto B, ponto C. Aqui o plano, professor. Como é que eu vou achar a distância daquela reta até aquele planozinho? Professor, a distância de uma reta até um plano é só você pegar, professor, quaisquer um dos pontos dessa reta e traçar a projeção até o plano, professor. Eu não sei se você percebeu, mas o ponto A, professor, o ponto A, ele está pertencente a esta retazinha. E qual que é a projeção do ponto A naquele plano EBC? Qual que seria a projeção ortogonal do ponto A até este plano ou do ponto D até este plano, professor? Seria essa distânciazinha aí, ó. Ficou melhor para visualizar o plano EDC. Professor, como é que calcula aquela distância lá? Eu posso me utilizar de um teorema de Pitágoras ou, professor, eu posso lembrar das razões trigonométricas. Ou até mesmo, professor, eu posso perceber que aquela distância do D para o P é a metade da diagonal de um quadrado. Diagonal de um quadrado é L raiz de 2, vai dar 2 raiz de 2, metade dividido por 2, professor, a distância do D para o P vai dar somente o raiz de 2 centímetros quadrados. Mas isso aqui a gente está fazendo demonstração. Professor, geometria analítica um pouco complicada? Lá no Enem, gente, ele vai cobrar o básico de vocês. O que é que vocês precisam focar? Depois vocês voltam nas aulas anteriores, que hoje foi só um feedback rápido. Vocês procurem recordar a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos e a forma pelo qual nós calculamos a equação geral da reta e a equação geral da circunferência. Treine um pouquinho isso aí, que vai dar super certo lá no vestibular de vocês. Agora a gente vai para o intervalo, tá bom? E desejo a todos aquele bom dia
Fica com Deus, estou te aguardando próxima semana com tópico novo desse semestre letivo. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!